Esses 29 meses sem ser feliz, e é assim que eu pensava, e é assim que em todos os momentos em que eu estivesse a fazer o meu processo de recuperação, eu dizia para mim mesmo que eu gostaria de voltar a ser feliz. O alto nível não avisa quando vai parar. Interrompe, testa e cobra. Esta não é apenas a história de um atleta. É a história do que acontece quando o corpo falha e a cabeça tem de decidir. Faf, distrito de Braga, norte de Portugal. É aqui que hoje se cruza o presente de Manu Sela com tudo o que ficou para trás. Internacional angolano, atualmente ala do Nuno Álvares. Um jogador que não se explica por um momento isolado, mas por um percurso feito de formação, exigência e resistência. Em Luanda, Magno Felipe Gomes, mais conhecido por Manu Sela, não aprendeu apenas a jogar, mas também a competir. Passou pela formação estruturada, onde aprendeu os princípios do jogo, e pelo futsal comunitário, onde encontrou competitividade real, contato físico, intensidade e responsabilidade. Das ruas para o profissional, não é? Normalmente eu também já ouvi isso, e já ouvi muitas e muitas vezes. Eu não saí das ruas para o futsal. Eu cresci a jogar futsal. Eu cresci no Projeto Lobos. Eu cresci jogando bola no Interclube. Depois teve aquela questão sobre escolher carga de horários, se vou jogar no período da manhã, no período da tarde. E na altura o Interclube só treinava de manhã, e eu estudava de manhã, e todo mundo que fez parte daquela época no São Domingos sabe que essa era uma das maiores dificuldades que os atletas tinham. E eu tive que escolher entre estudar ou treinar. E naquele momento a decisão não era minha, porque eu estava debaixo do teto dos meus pais e eles pagavam as minhas contas. E é lógico que eu tinha que seguir ao pé da letra o que mandavam, claro. Agora, quanto a essa questão sobre o parecer que eu vim das ruas e que as ruas impulsionaram a minha carreira, eu não vou retirar o mérito que as ruas têm, claro que não. Mas isso é mais sobre o bom trabalho que eu fiz no futebol comunitário. Às vezes, não é? Falar na primeira pessoa, e raramente eu faço isso, mas falar na primeira pessoa sobre o bom trabalho que eu fiz no futebol comunitário, para muita gente pode parecer arrogante ou falta de humildade. Eu acho humildade. Se calhar arrogante pode ser, mas eu acho humildade eu enaltecer o bom trabalho que eu fiz. Mesmo que para muita gente o futebol comunitário não signifique muita coisa, mas para mim significa. E no futebol comunitário eu dei o meu melhor em todas as partidas que eu participei, e fui respeitado pelas pessoas que apreciaram o meu futebol, como também tem pessoas que não apreciaram. Mas felizmente muita gente apreciou, respeitou e gostou do meu bom trabalho, e colocou o Manu Sela num patamar acima de muita gente que já esteve lá há mais tempo e de outras pessoas que foram surgindo. E até hoje eu consigo sentir isso, e agradeço às pessoas que ainda respeitam o bom trabalho que eu fiz. Mas eu não saí das ruas. 2017, o primeiro grande título nacional. Mais do que um troféu, uma validação. O caminho estava certo. Foi a primeira vez em minha vida que eu estive tão emocionado a ponto de nem conseguir pronunciar as palavras. Eu estava tão emocionado, eu chorava.
não conseguia falar, estava na chamada com a minha irmã mais velha e ela dizia para mim, olha, no jornal, na rádio já anunciaram que tu saíste melhor da Angola. E eu não conseguia falar nada, só lacrimejava. Foi uma cena top, top. Acho que até hoje é o jogo mais emocionante que eu já tive que participar. E se pudesse voltar no tempo para repetir, eu voltaria. No Campeonato Africano das Nações, Manu Sele marcou um golo que atravessou fronteiras. Um lance improvável, um momento viral. De repente, o nome circulava e com ele a pressão. As pessoas que me conhecem sabem muito bem, não é, que eu não importo a situação de jogo, eu consigo colocar na minha cabeça o tempo todo que 1 minuto de jogo, se me apetecer fazer alguma coisa, eu faço. Porque eu acho que é dessa forma que eu conquistei as pessoas. Eu conquistei as pessoas com que Deus me agraciou. Eu acho que esse talento é uma graça de Deus. Então, se Deus me agraciou com esse talento, se eu tiver que fazer em 1 minuto, eu faço. Se eu tiver que fazer em 2, eu faço. Se eu tiver que fazer a faltar 1 segundo, eu faço. Porque tem que ser feito. Porque passar é bom, fazer tabelinha é bom. Mas dar um cagueiro é importante. Fazer uma lambreta é importante. Eu penso que é extremamente importante que hajam pessoas que têm que lidar com as consequências. É importante, do mesmo jeito que um central dá um carrinho, tem centrais que precisam para um cabrito. O jogo não pode ser tão tático. Acaba por tirar um pouco a magia do futsal, do futebol, tudo estratégia. As coisas ficam tão monótonas que tu aplaudes coisas que qualquer pessoa pode fazer. Naquele momento eu estava a lidar com treinadores que me conhecem desde criança, desde mais novo, acho que se não estou em erro, desde os 9 anos de idade, 9, 10, e que sabem que essas são minhas características e que muito antes de eu fazer o lance, o treinador principal já estava a dizer aí para mim, ô Célio, tu não vais fazer nada. Já era normal porque durante a partida já viam o Leo a fazer, o Jô, porque a nossa característica é a nossa ginga angolana, partir para cima, nós todos temos esse potencial, não é? E eu estava muito mais tático, muito preocupado com a nossa passagem para outra fase. E o treinador chegou para mim e me disse, olha, não vais fazer nada, olha para esse público. E como é uma característica minha fazer o que me passa na cabeça, eu fiz. E depois de eu ter feito isso, não vou dizer que o respeito aumentou, só tipo respeito. Eu acho que as pessoas começaram a olhar muito mais sobre a minha postura dentro de campo, sobre até onde eles podem contar comigo. Quer dizer, eles podem contar comigo quando precisarem de um bombeiro e quando precisarem também de um gajo que pode meter o próprio fogo. Na Europa, a técnica já não chega. É preciso ler o jogo, defender, decidir rápido. Aqui, o erro paga-se caro. Nós apresentamos um futsal onde é muito mais exigido qualidade técnica individual e o futsal europeu não. É muito mais movido por estratégias, por movimentação, por compensação e não simplesmente pela qualidade individual. No nosso futsal nacional, um jogador consegue facilmente se destacar, não é? Se tiver grande potencial tecnicamente. Mas aqui é diferente. Aqui até como um jogador com grande potencial técnico para se destacar ou para se tornar num grande, tem que ter também a parte defensiva. E essa parte defensiva traz consigo qualidades que envolvam o coletivo. E só assim é considerado um jogador de alto nível. Então, a partir do momento que nós
saímos, ou que eu, né? Estou a falar de mim, saí da minha área de conforto, que era uma Nocelle que esteja o jogo mais tenso ou menos tenso, o Manusela está aí confortável porque sabe que a qualquer momento ele vai ter que decidir a partida com um drible ou um passe. Mas aqui não, o Manusela consegue se sentir confortável com um corte, ou com um bloqueio, ou com uma compensação, ou com simplesmente dar um carrinho, ou bater uma lançada, uma jogada ensaiada. Crescer também é reconhecer erros. Confiar muito no meu talento fez com que eu decidisse muitas coisas de forma errada, pensando que eu resolveria tudo com o meu talento e que tudo daria tempo de se resolver. Só que o tempo não está a meu favor. O tempo não é algo que eu tenho controle. Então, errei muitas das vezes porque sabia que, olha, eu sou talentoso e posso não fazer isso porque as coisas vão fluir porque eu sou o craque. Mas isso é uma ideia de criança, isso acontece principalmente, por isso é que eu, durante muito tempo e até hoje, prefiro lidar com críticas do que com elogios. Eu acho que elogio faz com que as pessoas se acomodem, muitas das vezes, e as críticas fazem você querer fazer com que a pessoa que criticou cale a boca. E assim nós nos esforçamos mais. Então, eu acho que seria isso, seria muito relacionado ao meu talento, ao comodismo que o meu talento me fez adquirir. Meia final da Taça de Portugal. Uma disputa de bola. A rótula estava fora do lugar. E 29 meses fora do jogo. Foram 29 meses, né? 29 meses parado, 29 meses, resumidamente, a melhor forma de eu dizer esses 29 meses, sem ser feliz, e é assim que eu pensava, e é assim que em todos os momentos em que eu estivesse a fazer o meu processo de recuperação, eu dizia para mim mesmo que gostaria de voltar a ser feliz. Então esses 29 meses, para mim, pareciam mais de 29 meses, pareciam 10 anos, porque eu podia sorrir por fora para muita gente, mas por dentro não estava bem, por eu ser um ser humano imperfeito, faz com que eu trouxesse para a minha vida questões como o porquê que isso aconteceu comigo e o porquê que tinha que acontecer nessa fase. Então, abalou completamente com a minha forma de pensar, com o meu bem-estar e com a minha carreira, claramente. Certamente não ficou de todo bem tratado, inclusive a Merlin também está ali algo queixoso e também aqui a ser também obrigado a sair da quadra. Depois dessa lesão, foi feito o diagnóstico e viram que eu fiz uma rotura total no tendão rotuliano. Fui para a cirurgia no dia 14 de abril da semana seguinte, se não estou errado, sim. E a cirurgia não correu muito bem. Tive que, infelizmente, fora da parte de ter que lidar com uma negligência médica, tive que lidar também com muita arrogância por parte da pessoa que me operou, porque acreditava que eu tinha que seguir uma vida normal com a rótula subida e com o tendão alongado, que o mundo não para por aí, e não estava a olhar para mim como um profissional de futsal, mas simplesmente como uma pessoa comum. E, uma vez que o futsal faz parte da minha vida e é a solução de muitos problemas, eu acho que, enquanto médico, não seria essa abordagem correta que devia ter comigo. Depois, tiveram outros médicos que não aceitaram mexer, porque não queriam se responsabilizar pelo erro que o outro já havia cometido. Ouvi muitas vezes que nunca mais voltaria a jogar, que a melhor solução seria trabalhar, aguardar que o seguro me indemnizasse pelo erro cometido, mas a crença em Deus que eu tenho e a força que os dirigentes do grupo No Novas deram, me fizeram depositar fé que eu podia voltar a jogar. Procuramos médicos, uns afirmaram que não dava, fomos até Braga,
fomos em Guimarães, fomos para o Porto e todos davam, a maior parte dava a mesma opinião, até que fui para o Porto e conheci um outro médico que disse que era assim possível eu voltar a jogar, mas que não seria fácil, ia depender muito da minha força de vontade, tanto na fisioterapia quanto no reforço muscular que eu teria que fazer. Fomos em busca de mais uma opinião para que aquela opinião médica, que parecia ser a luz verde no fundo do túnel, não fosse única, né? Então fomos em busca de mais uma opinião médica do professor Noronha, que foi a pessoa que me fez a segunda cirurgia, e também me deu a esperança de que eu podia voltar a jogar e que acabara de fazer uma cirurgia do mesmo jeito a outro jogador, com menos complicações que a minha, mas sim. Fiz a cirurgia, graças a Deus correu bem, diferente da outra que com 4 meses eu já dobrava 90 graus, não é? E fiz a cirurgia e correu bem, mas o meu joelho não estava a desinflamar. Havia aí alguma coisa que não deixava o meu joelho desinflamar. Depois de 5 dias tive que voltar para o bloco operatório. Fui lá de novo, abriram novamente o meu joelho, fizeram uma limpeza e fecharam novamente. Voltei a fazer fisioterapia, que é um processo muito doloroso. Acho que é o mais difícil dessa toda fase. É sempre ter que ir em busca dos graus, ganhar graus, 1 grau por dia ou por semana é uma vitória. É uma vitória muito grande porque dói muito. Mas depois, passados 6 ou 7 meses, surgiram umas feridas no meu joelho que não estavam a curar por conta de uma reação ao material cirúrgico. E o professor, não é, achou que se calhar podia ser por conta de algum problema de saúde. Teve que fazer vários e vários testes. Fiz testes de HIV, diabetes, hepatite. Fiz teste, acho que se não estou em erro, por 4 vezes, até que tiveram que fazer uma ressonância porque não se compreendia do porquê que o meu joelho continuava com as feridas. Eu fiz lavagem no joelho durante uns 4 meses e era uma cena desconfortável porque colocavam soro de um lado e saía pelo outro, uma cena não muito agradável de se ver. E só então, depois da ressonância magnética, é que se descobriu que eu ainda tinha fios no joelho que não estava a me permitir passar dos 70 graus. Isso, não estava a me permitir passar dos 70 graus. Depois daí foram retirados os fios e o processo de recuperação começou a acontecer mais natural, mais suave, sem menos dor. Depois terminei esse processo de fisioterapia, fiz um reforço muscular com um preparador físico que já fazia parte do nosso clube durante o período de férias, até que chegou agosto, que a pré-época começou, que levaram-me para fazer um teste de força, onde ainda havia descompensação de 30% entre as pernas, quer dizer que continuei a fazer reforço, até chegar a essa fase que, graças a Deus, estou aqui, estou a jogar, mas que já não consigo entrar para uma partida sem ter que fazer alguma coisa no joelho e já não posso ficar, não é, sem fazer reforço muscular pelo menos 3 vezes por semana. Para dizer que, infelizmente, aquilo que aconteceu há quase 3 anos para o Magno foi uma catástrofe para ele. Para nós, estamos a falar, na minha opinião, do jogador mais virtuoso que eu vi. Era assombroso aquilo que ele fazia todas as semanas nestes pavilhões. No melhor momento da carreira dele, numa meia-final da Taça de Portugal, um marco também histórico para nós. Atingimos a meia-final da Taça de Portugal contra o gigante Sporting, e num jogo onde o Magno estava, como se costuma dizer na gíria, a partir a louça toda. Na segunda parte acontece aquela desgraça. Depois, só uma personalidade, só uma pessoa como o Magno é que conseguiria ultrapassar isto. Eu posso-vos confidenciar que mesmo eu duvidei que fosse possível ele retornar às quadras. Houve momentos muito difíceis, ele passou por um calvário, uma
foi muito complicado, foi acompanhado sempre aqui pelo clube, tanto pela parte médica como na parte psicológica. Encontrou dentro do grupo de trabalho, todos eles, pessoas fantásticas que o tentaram ajudar em todos os momentos. Da minha parte tentei também com aquilo que me era possível ajudar o Magno. A presença do Jô aqui também durante estes anos todos foi fulcral para que ele, mas não tenho dúvidas que em muitos momentos ele tenha ido abaixo, que tenha inclusivamente pensado em desistir. Felizmente não o fez, está de regresso. Lógico que é um jogador diferente. Diferente não quer dizer que seja melhor, que seja pior, com outras características. No entanto, aquilo que ele nos tem acrescentado nesta primeira metade da época tem sido fantástico. É um atleta de top, é um atleta que nunca falhou um treino, ou seja, a partir do momento em que foi reintegrado por nós, a partir do momento que começou a treinar, fê-lo sempre a 100%. As coisas têm sido feitas de uma forma gradual, porque a lesão dele assim o obriga, mas está no caminho, acho que temos aí de volta o Magno, nós ficamos muito felizes, e acredito perfeitamente se não tivesse acontecido aquilo que aconteceu. Infelizmente para o Nuno Álvares ele já não estaria cá, mas felizmente para ele, que era a parte mais importante, estaria com certeza a viver um sonho diferente. E tá hoje em dia com esse sorriso no rosto e jogando, acho que ele pode chegar onde ele quiser. Só ele acreditar nele, potencial ele tem muito. É lógico que a lesão que ele teve acaba, né, que para alguns dificultando um pouquinho. Mas se ele tiver persistência e acreditar naquilo que ele quer para a vida dele, ele pode ir muito além ainda, porque potencial ele tem muito. Esse foi o processo que eu passei. Parece estar mais simples, mas foi mesmo complicado, porque foram 4 cirurgias. E eu conheço poucos casos de jogadores que sofrem 4 cirurgias seguidas. Então, é só agradecer a Deus que estamos aqui e que vamos tentar, não é, fazer com que se esqueçam do Mano Célio de antes, porque quem sofre uma cirurgia não volta a ser o mesmo, e que se preparem para lidar com o novo Mano Célio. Não é pano, é promessa, é o juramento dos que nunca desistiram, é o coração do povo que se ergue, mesmo quando o mundo tenta quebrar o teu espírito. Eu sou um homem rico. Eu sou um homem rico porque eu tenho uma rica família em valores, tenho amigos de muito valor e que nem sempre eu os valorizei como eles mereciam. Estando aqui, não é? Eu consigo sentir tudo o que eu tinha e tudo que eu deixei para trás. Que esse é o preço, um dos preços de ser atleta, é mais no sentido de que nós nos distanciamos do que amamos para ir atrás do que amamos. É como se nós tivéssemos que escolher um amor, trocar um amor por outro. E acaba por pesar muito, porque em momentos de dificuldade tu precisas de um consolo, tu precisas de um abraço, tu precisas de uma palavra. Pode até existir a comunicação virtual, não é? Mas às vezes um abraço presencial faz toda a diferença, uma palavra faz toda a diferença. Então acho que um dos maiores preços de ser atleta é isso. Hoje, Mano Célio é referência e sabe que cada passo seu influencia quem vem atrás. Eu acho que eu tento fazer o máximo possível para que os mais novos, quando estiverem a olhar para o Mano Célio, olhem para o Mano Célio não como um nível a alcançar, mas como um nível a superar. Por quê? Porque eu não gostaria que os erros que eu já cometi, os mais novos cometessem. Então, eu tento o máximo, não é, em quase todas as minhas aparições nas redes sociais, tentar demonstrar que, independentemente de tudo que eu faça, existe um regime extremamente profissional a seguir, seja ele dentro das quadras como fora,
e acima de tudo no que se refere ao atleta como pessoa, porque como pessoa o atleta tem que transmitir muito mais do que o que transmite dentro de campo. Todos os prêmios que eu ganhei, não é, individualmente, foram das melhores épocas que eu fiz enquanto estive a jogar no futsal nacional. E acho que foi bem entregue, né? Disputei com jogadores top, que estavam na sua melhor forma também, e venci em pequenos detalhes, porque consegui impor a qualidade que o Mano Sele tem a oferecer em jogos grandes. Então, todos os prêmios que eu recebi, acho que naquela altura mereci receber, mas hoje não gostaria de ser o jogador que fui antes, gostaria de atingir um nível mais alto para que possa alcançar novos reconhecimentos, novos prêmios e tudo mais. Eu me apaixonei pela psicologia porque é bom compreender as pessoas, é bom falar com as pessoas e sentir que as emoções que elas acarretam podem ser transmitidas por palavras, por gestos. E estudar a mente humana é fixe, é muito bom, principalmente porque cada pessoa tem a sua forma de pensar e a sua forma de lidar com diversas situações. Deste modo eu consigo sempre reciclar, não é, o que recebo de cada pessoa e aplicar na minha vida ou aconselhar outra pessoa a fazer. Agora, relativamente à psicologia criminal, que é já a parte mais específica, é porque eu venho de uma zona onde muita gente, para se sentir respeitado, tinha que recorrer à criminalidade. Então, e o meu meio, não é, de pessoas que eu cresci com eles, muitos se desviaram por conta disso, porque para tu te sentires respeitado tens que ou fazer parte de um grupo ou treinar alguma arte marcial. Então era muito mais sobre isso, tanto é que o tema que eu escolhi para defender a minha tese era mesmo especificamente sobre essa parte, sobre ressocializar jovens que por algum motivo se desviaram e que tinham que voltar a tomar o rumo das suas vidas. Então a escolha da psicologia criminal é mais sobre a minha realidade diária. O percurso de Mano Sele não se mede apenas em golos ou títulos. Mede-se nas escolhas feitas quando o caminho ficou mais difícil. Na forma como lidou com a lesão, com a pressão e com a responsabilidade de representar mais do que a si próprio. Hoje, Mano Sele continua em jogo, com mais consciência, mais maturidade e a mesma ambição. Este foi o Jerônimo em Jogo. Subscreva, partilhe, faça parte da equipa. Novas, em uma palavra, eu definiria como família. Todas as famílias têm problemas, mas não deixam de ser família e não deixam de resolver os problemas de mãos dadas. E o Nu Novas, para mim, tem sido isso. Eu acho que mesmo que eu vá embora um dia, independentemente de como eu vá ou como eu fique, desde que eu cheguei, o Nu Novas não me deu hipótese nenhuma de me sentir desabrigado. Sempre estive confortável, sempre demonstraram que, olha, o que tiver a faltar nós estamos aqui, o que tu precisas nós estamos aqui. Então foram uma verdadeira família, tanto é que aqui em Fafa, onde eu vivo, não tem tantos angolanos, não tem aquela cena de descontrair constantemente, sair um pouco da zona de estar com pessoas que tu não estás acostumado e lidar com as pessoas que estás acostumado. Não. As pessoas daqui me fizeram eu me acostumar com eles. Então seria a família.